Agora vamos falar de um assunto importante também, meus amigos, acabando o mês de setembro, mas esse assunto, na verdade, a gente sempre fala dele todos os meses, porque não é só em setembro que ele acontece. Vamos entender um pouco mais e um pouco melhor do que é o Setembro Amarelo. Como é que nós podemos ajudar, como é que nós podemos contribuir para auxiliar toda essa situação no mês Setembro Amarelo. Para conversar com vocês de casa, está aqui esse time de peso da Cuidar Saúde, as psicólogas Marcela, Luana e Bruna. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigado pela presença em nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço. Meninas, contem-me mais sobre o que é o Setembro Amarelo. Quem fala? Vai lá, doutora Bruna. Vamos lá. Setembro Amarelo é o mês que nós temos... foi o mês escolhido aí, né? Para ter o maior número de conscientização, as promoções, né, à saúde. A partir de todo Setembro Amarelo tem muitas promoções à saúde. O que eu acho que deveríamos falar, né, todos os meses. Sim. Em setembro a gente tem uma intensificação em falar sobre suicídio, depressão, saúde mental, a importância, né, de se cuidar, de procurar ajuda, de falar sobre o problema. Então setembro é o mês onde se intensifica falar sobre saúde mental. E é uma questão, Marcela, Luana, que não atendem apenas a pessoas adultas. Como é que funciona esse trabalho do Setembro Amarelo, meninas? Contem pra gente. Exatamente. Então, a gente está falando de prevenção ao suicídio, né? E o suicídio, ele acontece com todas as idades, né? Todos os públicos aí. Então, a gente tem que estar atento a alguns sinais, né? Dessas pessoas, assim, que têm uma tendência a cometer suicídio. Então, mas até mesmo crianças, porque às vezes você fala assim, o suicídio é uma questão um pouco mais voltada para os adultos, né? Os adultos que pensam muito nisso. E não, tem crianças que também não estão felizes com a própria vida, Marcela? Sim, acomete todo tipo de público de todas as idades, né? A diferença está mais na questão de alguns sinais que são vistos, né, nas faixas etárias diferentes, né? E como as pessoas, né, do meio do indivíduo, né, que tem um pensamento suicida ou que está com depressão, visualiza isso, né? Então, os sinais nas crianças acabam sendo bem intensos, né? Então, tem a questão do isolamento social, né, da baixa autoestima, então as crianças também são acometidas. Aliás, uma grande questão que eu falo para vocês de casa é que muitas pessoas falam assim, esse pessoal que pensa em se matar, coisa do tipo, tirar a vida, não tem nada na cabeça. Muito pelo contrário, podem estar passando e enfrentando um terrível problema. Como é que a gente pode auxiliar essas pessoas, Bruna? A fala, né, o perguntar, o cuidado, principalmente o não julgar. Né? Porque nós temos essa tendência da pessoa vir falar alguma coisa pra gente e aí acaba que a gente utiliza o senso comum, mas isso vai passar e tal. O importante é a gente realmente estar ali aberto a ouvir essa pessoa. Né? Quando nós estávamos conversando a respeito disso, que muitas pessoas utilizam essa máscara social para conseguir trabalhar, para conseguir estudar, né? E que é importante essa pessoa falar, né? Ter alguém ali que você confia, que você possa dizer o que você está sentindo. E, por outro lado, nós precisamos estar abertos a ouvir essas pessoas, né? A estar ali sem julgamentos. Muitas vezes, a gente não tem muito o que aconselhar, o que falar naquele momento, o melhor e maior conselho que a gente pode dar para uma pessoa que está sofrendo é para que ela peça ajuda, para que ela procure terapia ou para que ela procure um médico, né, o que ela se sentir mais confortável naquele momento. Ô Marcela, você tinha falado há pouco a respeito de sinais, principalmente das crianças. Como que os adultos começam a demonstrar alguma, projeção à tendência ao suicídio, enfim? Geralmente os adultos, né, eles também apresentam essa questão do distanciamento social, né? Baixa produtividade no trabalho, né? Os adolescentes também na escola, então isso influencia bastante, né? O afastamento dos familiares, então deixa de estar em roda de família, em momentos com os parentes, né? Dificuldade no sono, tanto para pegar no sono quanto para manter o sono, né? São uma das características que se evidenciam mais, né? Ô Luana, e aí pra gente auxiliar estas pessoas, como a Bruna bem disse, às vezes nós talvez não saibamos falar com tanta maestria, com tanta precisão. Qual que é a principal dica que uma psicóloga pode orientar uma pessoa não profissional a ver uma situação dessa e falar, opa, procure uma ajuda? Como é que você consegue auxiliar?
A gente tem que pensar assim que uma pessoa que está passando por uma situação assim complicada como essa, ela está em desespero, né? Então, assim, a primeira coisa é a pessoa que está percebendo isso não se desesperar também. Sim, com né? certeza. Então, ter esse acolhimento, né? Essa neutralidade para falar com essa pessoa, né? E auxiliar no sentido de direcionar, porque se a pessoa está, né, com esse pensamento suicida, com essa questão de eu não sei mais o que fazer, então assim, tem que mostrar uma outra perspectiva para ela, né? Porque existe. O que me chamou muita atenção foi o caso de crianças, gente. Disso eu não sabia, não tinha essa noção. Às vezes assim, a gente acha que as crianças estão quietas, estão isoladas. Ah, mas isso é normal, meu filho tá assim, mas daqui a pouco ele melhora. E não é assim não, dona Bruna. Não, nosso bate-papo de ontem a gente enfatizou exatamente isso, né? Que infelizmente a depressão e pensamentos suicidas, como a Marcela falou, está cometendo de crianças a adultos, a pessoas neurotípicas. Então, assim, precisamos prestar atenção, né? Nós viemos também de um período muito difícil de pandemia, então nós precisamos prestar atenção nas nossas crianças. Mudanças de comportamento, mudanças de vestimentas, dificuldades de sono, alimentação. A criança, ela está muito ali no mundinho dela, é importante a gente conversar, a gente estar aberto. Ontem falamos muito sobre isso, que muitas vezes a criança tem essa dificuldade de falar. E talvez precisamos, nós adultos, dar esse exemplo. A gente começa a falar, a gente começa a contar sobre nós para que a criança tenha essa abertura de conversar com a gente. E como que a Cuidar Saúde consegue auxiliar em tudo isso através do atendimento de 3 profissionais? Além, tem bem mais psicólogos também lá na Cuidar Saúde, afinal de contas são 6 unidades. Mas como é que vocês conseguem auxiliar os pais ou até mesmo os pacientes? Meninas, por gentileza. Geralmente quando são crianças, né? Então, crianças ou adolescentes, né? Além desse trabalho de escuta, de orientação, a gente também faz as orientações parentais, né? Aos familiares. Que é muito importante que o trabalho continue em casa e que os pais saibam como fazer esse manejo, né? No caso do público adulto, né? Aí o manejo é mais, né? Direto com o indivíduo mesmo, mas sempre iniciando com o acolhimento e validando o sentimento do outro, né? Acho que a validação é o mais importante e a Cuidar tá cheio de profissional lá que consegue fazer isso com excelência. Muito bem, tá vendo só, dona Adriana de Fátima Candiano? As suas profissionais são incríveis. Parabéns por montar um time tão capacitado, tão humano e próximo também do atendimento, o acolhimento especial ao paciente. Se você de casa tiver alguma dúvida e quiser saber um pouco mais sobre o Setembro Amarelo e ainda como você pode ser atendido e auxiliado na Cuidar Saúde, fiquem atentos porque a Cuidar Saúde tem 6 unidades em São Carlos, uma sempre pertinho de você e você tem isso e muito mais através das redes sociais Cuidar Saúde no Facebook e Instagram ou através do site cuidarsaude.com.br, tá certo? Meninas, dissemos tudo, não esquecemos de nada, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa na roda da conversa? Não acredito que... Luana, fique à vontade. Eu acredito assim que acho que é importante avisar, né, que caso em momentos de desespero precisar de ajuda muito imediata, tem o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, e aí o número para discar e conseguir falar é 188. Muito bem, anotem aí vocês de casa. Às vezes no desespero a gente não sabe o que fazer, tá dado o recado, isso ajuda bastante e tomara que também salve vidas. Meninas, beijo para vocês, obrigado pela presença e participação.